Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para meditarmos na palavra. Eu, junto com o meu lobinho aqui, ó, o Johnny. Aí, Johnny, galera, dá uma pescada nesse zóio bonito. Com esse zóio bonito. Esse é o Johnny, Depp. Vamos orar junto, ore comigo. Senhor, que a tua boa mão repouse sobre cada um dos que aqui estão acompanhando nossos vídeos, dos que acompanham o nosso canal, dos que fazem parte daqui do nosso aprendizado junto, aprendendo da palavra, do amor de Deus e da graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu te peço que a tua boa mão seja com todos eles, seja que tempo for, aonde for e quando for. Hoje eu queria meditar com você sobre a ceia do Senhor, né? Jesus deixou duas ordenanças. Uma foi o batismo das águas, feito uma vez só, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra é a ceia do Senhor. E hoje, nas congregações, nas igrejas, se vê a ceia do Senhor com aquele pedacinho de pão e aquele cálicezinho, copinho de vinho ou suco de uva. Na verdade, no original não era assim. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, era uma ceia larga, com carneiro assado, com bode, com muitas comidas e muito vinho. Era realmente uma festa. E o que acontecia nos primeiros anos da igreja cristã? É que os homens em casa, os que tinham maiores posses, né? Eles comiam em casa, enchiam o bucho, e quando iam para a congregação, enchiam a cara no vinho, e muita gente que era pobrezinha, que não tinha comida, não participava. Então o Senhor repreendia grandemente, Paulo repreendeu grandemente essas pessoas. Mas Jesus diz assim: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Desde a hora que ele disse isso em diante, muitos dos que haviam crido nele voltaram para trás e deixaram de segui-lo. E você conhece a passagem em que ele diz assim: vocês querem ir também? E Pedro toma a frente e diz: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, gente? Tem que comer a minha carne e beber o meu sangue? Será que ele está dizendo que nós precisamos nos tornar em antropófagos? Não é? Comer a carne humana e beber o sangue humano? Isso aí é antropofagia, né? Antropófagos, os que comem carne humana. Aí o Senhor foi longe demais, alguns discípulos pensaram, foi longe demais com essa ideia, porque no início, no Gênesis, no começo, todo mundo era vegetariano, né? Todo mundo, que eu digo Adão e os seus descendentes, porque Deus disse: olha, de toda a erva do campo, de tudo que nascer no campo, comerás livremente. Naquela época não se tinha a possibilidade de comer carne de animal nenhum. Mas o tempo pós-dilúvio, essa possibilidade ficou aberta a todos os descendentes de Noé, quando ele diz assim: olha, tudo que vive e se move te servirá de alimento para vocês. Assim como ele lhes dei os vegetais, agora também lhes dou os animais. Mas não comam carne com sangue, porque sangue é vida, e a vida pertence a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 9, versículo 6, diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem será derramado, porque a vida está no sangue. É inadmissível comer carne humana, e pior ainda, com sangue. Quando Jesus diz
vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, ele está usando uma simbologia, não é? Jesus vem assim como um profeta de Deus, ele vem como a descendência de Davi, ele vem com a característica do Messias, porque deu vista a cego, fez mudos falarem, coxos andarem, ressuscitou mortos, que eram sinais que o Messias faria quando viesse. Então ele vem nesses sinais, mas ele diz também, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não só dos israelitas, mas o pecado do mundo. E ele diz, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí os discípulos disseram, mestre, mas o povo está indo embora aí com essas tuas ideias, né? E ele diz, vocês querem ir também? Lá em João, capítulo 6, versos 6 a 8, Pedro diz, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Mas a ceia do Senhor é uma simbologia do comer e do beber, sabe? Ainda diz assim que se beber indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que é isso? Ora, comer e beber indignamente é exatamente o que eles faziam lá no começo da igreja. Os caras deixavam os mais pobres com fome, enchiam o bucho, enchiam a cara, e assim muitos ficavam famintos. E isso é participar indignamente do sangue e do corpo de Jesus de Nazaré. Porque essa ceia é a simbologia, né? A humanidade não é autossuficiente, por isso que nós não temos vida em nós mesmos. Mas a vida depende da vida que vem de Deus, né? Aí eles se tornam um com Deus. E então a vida está no sangue. No sangue há vida, não é? Eis que venho em carne e sangue. Quem come da vida que eu dou tem a vida eterna, é o que diz Jesus. Essa é a dádiva de Deus que dá o seu corpo e dá o seu sangue. O pão vai até o túmulo, o pão de trigo vai até o túmulo. Mas tem outra vida que está além do túmulo. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Paulo falando acerca do Senhor, acerca da ceia do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 23, ele diz assim, ó. Ele diz assim, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tende porventura vós casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, é um memorial. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter
quando for ter convosco. Essa é a orientação que Paulo dá acerca da ceia do Senhor. Esse pão, esse cálice, que Paulo recebeu do próprio Senhor, né? Essas orientações. Porque nós corremos o risco de participar da ceia do Senhor indignamente, ou displicentemente, ou de maneira mecânica, ou de maneira superficial, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. São as ordenanças bíblicas, o batismo e a ceia do Senhor, a ceia memorial. Como eu já disse, a princípio era um banquete, não era um pãozinho, um cálicezinho, não. O verso 27 diz: quem comer o pão e beber do cálice indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinar a si mesmo. Mas o que será isso? Será que eu preciso me examinar a mim mesmo, como muitos pensam, para ver se eu tenho pecado? E se eu tiver pecado eu não participo da ceia do Senhor? Será que porque essa semana eu pensei mal sobre alguém, ou eu desejei sexualmente uma pessoa, e aí eu estou indigno de participar da mesa do Senhor? A maioria das pessoas pensa que é assim, né? Muita gente pensa que é assim. Hoje eu não participarei da ceia do Senhor porque eu não estou digno de participar, eu estou me sentindo imundo. Entenderam? Só que nós precisamos ter a absoluta convicção de que nós não temos virtudes em nós mesmos. E é preciso ir ao encontro da nossa própria miséria. Esse é o examinar o homem a si mesmo, para ele dar valor à ceia do Senhor. Porque todos nós somos impuros, sabe? Pedro diz em algum momento: afasta-te de mim, aquele momento da multiplicação dos peixes no mar, né, da pesca milagrosa. Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa profunda percepção dos terríveis horrores que foram necessários para que Jesus morresse, para erradicar de nós o mal, essa noção de pecado. Todos nós temos pecados, sabe? Você pode dizer assim: não, mas eu nunca matei. Você nunca matou, mas você odeia pessoas, você fala arrogantemente com as pessoas, você mata todo dia pessoas do seu convívio mesmo, né? Pessoas que estão com você, não é para você odiar, nem gritar, nem ofender, mas você está matando a pessoa. Eu não adulterei, essa semana eu não traí a minha esposa, nem minha namorada, nem minha mulher. Mas você desejou no seu coração abundantemente, meu amigo. Você fica louco com aqueles vídeos de pornografia, né? Vídeos pornô, X vídeos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tome consciência do pecado que habita em você. Tomemos nós consciência do pecado que habita em nós. Então, participemos do corpo e do sangue do Senhor na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para tomar consciência do pecado que em nós habita. Não para ficar escravizado pela culpa, não é? E tomar para si o perdão que foi dado no corpo e no sangue de Jesus. Esse é o memorial da ceia. É para isso. Para você sacar que por você mesmo você não poderia ser salvo e perceber o perdão que te foi dado naquele corpo quebrado, no sangue derramado da pessoa de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, não é? O Deus que morre naquela cruz e que ressuscita ao terceiro dia, naquele domingo de Páscoa. Porque quando somos julgados pelo Senhor, não somos condenados. Nós estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo, enxergando a pessoa de Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos liberta, que nos salva e que nos conduz para a vida eterna. Arrogância, na verdade, é achar que não há pecado em mim, que eu posso participar porque não tenho pecado. Isso é arrogância, sabe? A palavra diz que quem acha que não tem pecado é um mentiroso, entendeu? E não há verdade nele. Arrogância, displicência, desrespeito
Participar da ceia sem emoção nenhuma. Você está participando da ceia, mas está ligado no seu celular, no WhatsApp. Sabe, isso é displicência, isso é desrespeito. Isso é participar sem emoção, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Isso é arrogância de fato. Cristo se ofereceu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. A ceia do Senhor é em memória, é um memorial dele, em memória dele, sabe? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice, e celebre a oferta do perdão da cruz, da redenção, da libertação, do amor de Jesus Cristo, sabe? Participando, então, do corpo e do sangue do Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Eu penso que esse é uma análise assim rápida do que significa participar da ceia do Senhor e examinar-se a si mesmo, não é? E comer da ceia do Senhor. Essa ceia foi instituída pela religião de uma forma diferente do original, né? O original era um banquete onde todo mundo participava, traziam seus pratos, suas comidas, e bebiam bem, e comiam bem, e havia alegria naquele encontro memorial, não é? Naquela ceia memorial. Mas a Igreja Católica, por exemplo, instituiu uma hóstia, uma hóstia feita de farinha de trigo e água, e através de um fenômeno chamado de transubstanciação, ela se transforma em corpo, divindade e alma de Jesus. E o sangue se transforma também por meio dessa transubstanciação em sangue de Cristo, divindade de Cristo, sabe? Essa é a ideia católica da Eucaristia, não é? Você comer o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, eu vi pessoas que, porque estão separadas, porque não são, como é que se diz, casadas assim no religioso, não pode participar da comunhão da Eucaristia por causa disso, né? Na igreja evangélica, instituiu-se esse memorial por meio de um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, muitas vezes, né? Mas não importa se você come a hóstia, se você toma suco de uva, se você toma um suco de abacaxi e faz a ceia, se você come um pedacinho de pão, ou se você come um banquete com galinha caipira, com coelho assado, com cordeiro assado. O que importa é que você tenha no seu coração a noção de que você é um pecador e que sem a morte de Jesus naquela cruz você estaria condenado eternamente. Portanto, quando você for participar da ceia, tenha reverência, tenha emoção, tenha a convicção de que os seus pecados foram perdoados. E Deus disse, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei jamais. E aí, fazendo esse autoexame, essa autoanálise, você coma do pão e beba do cálice e participe com alegria dessa ordenança da ceia do Senhor, sabendo que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E Ele nos deu do seu Espírito Santo para que, quer durmamos, quer estejamos acordados, somos dele, seremos dele, e muito mais abundantemente Ele nos deu da vida eterna. Essa vida é a vida de Jesus, é a qualidade da vida de Jesus, é o andar como Jesus andou. Comer da carne e beber do sangue também significa que eu me torne tal qual a pessoa de Jesus Cristo, né? Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Essas são as reflexões de hoje. Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha entendido e que você
quando for participar da ceia, pense nessas palavras. Beijo no seu coração, que a paz de Jesus, a paz de Deus, fique com você e com a sua família. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus que morreu na cruz, nos dando o corpo e o sangue dele, para nos dar vida e vida eterna. Amém.